Bom, hoje, continuando os estudos, o Sistema Como é Inteligente me apresentou um podcast de uma pessoa que eu esqueci como é que chama, mas eu vou falar em meu nome, né? Porque o que ele disse, eu entendi da seguinte forma: o afeto é uma coisa muito importante para o lado feminino. E o respeito, que é ser respeitado, é um aspecto muito importante para o arquétipo masculino, certo? Querer agradar, viver por Deus. Esta é a diferença. Quando a pessoa vive para agradar pessoas, ela não está agradando Deus, como já está dizendo, né? Ela quer agradar. Então, não é isto que é o correto, tá? Por isso que não dá para separar. Hoje eu estou entendendo mais a espiritualidade, porque eu sempre fui psicóloga, pelo menos até uns tempo atrás, e eu sempre fiquei mais interessada em questões neuropsicopedagógicas, psicologia, toda essa parte, né? Só que acontece, não dá para separar. Então, agora eu estou enfatizando mais, entendendo como é que liga tudo isso. Então, a espiritualidade, ela vem em primeiro lugar, deveria vir em primeiro lugar, aí que tá, né? Então, a gente tem que agradar o quê? A Deus primeiro, e não pessoas. Daí, ele falou um pouco sobre relacionamentos abusivos, né? Crença da imortalidade, né? E da crise da meia-idade, porque quando chega na meia-idade, a pessoa começa a ficar preocupada, daí ela começa a voltar mais para o lado espiritual, porque ela fala, bom, já vivi aqui, né, acho que uns tempo metade do que eu conseguirei viver, então ela começa a ficar preocupada, né, o que acontece depois que morre, que é a espiritualidade. Então, em 4 encontros, ele estava falando sobre relacionamento, que agora vai tanto o Hélio Couto quanto essa pessoa e o sistema inteligente, né, tá trazendo coisas que abordam isso, masculino, feminino e relacionamentos. Então, ele estava falando sobre uma tendência para não dar certo os relacionamentos. Por quê? Os 4 pilares que ele definiu, né? Que só muda o nome, mas fala a mesma coisa, né? Os 4 pilares. Primeiro, o que precisa ser bastante compatível para dar certo um relacionamento amoroso? Valor ético, qualquer um, né? Valor ético político, tá? Então ele falou que se um conservador vai querer ter um relacionamento amoroso com um progressista, esquece. Segundo ponto, sonho compartilhado. Tem que ter alguma coisa no passado, na história de vida, que ligue com a questão de sonhos futuros, que tem a ver, né? O passado com o futuro nesse caso, né? Ele chama Lucas Skudle. Acho que eu pulei aqui, inverti alguma coisa. Esse é o segundo, né? O terceiro, ter uma rotina sincronizável. Ter contato, né? De verdade, não virtual só. Contato junto, fazer alguma coisa junto, academia. E se tiver longe, né, geograficamente falando, vai ter que ficar próximo à distância. Vai ter que dar um jeito, porque se não tiver nada junto, fazer nada junto, não tem o nós, que já foi falado, né? O quarto é a atração. Atração onde os valores sejam iguais, mas as personalidades opostas, porque questionaram isto, né? Ué, mas tá falando que os semelhantes se atraem, mas que é necessário que tenha alguém oposto a mim? Então, qual é a explicação? A personalidade, sim. Porque se for os dois calmos, que ele falou, vai ficar lendo o livro o dia inteiro, né? Não vai... Então, uma personalidade tem que ser diferente da outra. Isso é bom, isso dá certo. Um calmo com o mais agitado, porque daí vai haver o equilíbrio, né? O que é mais agitado vai trazer a pessoa para calma e o mais calmo vai trazer para ela se mexer mais, né? Mas se os valores não forem iguais, aí não tem jeito, entendeu? Das personalidades serem opostas, né?
E tem vários subitens aqui, como consciência de saúde. Um atleta, por exemplo, não vai conseguir conviver com uma pessoa extremamente sedentária. Então, tem uma pontuação que o Hélio Couto fala, né, que são as tendências, probabilidades, que quanto maior a diferença, né, não de personalidade, mas de valores, né, de estilo de vida, é mais difícil ter uma convivência mais prolongada, que é o que a gente chama de dar certo, né? Uma coisa estável, mais prolongada, não líquida, não passageira, não superficial. Então, personalidade complementar é isto, tá? A pessoa tem que ter uma personalidade oposta, mas os valores iguais. Então, o quarto item, acho que isso aqui tá ao contrário. O quarto item eu vou achar, peraí. Na verdade, eu já falei o terceiro e quarto, só falta o quinto. É que ele foi, né? Como é uma conversa, ele foi falando e já deu bateria também. O quinto é a química. Então, ele falou uma coisa interessante, né? Que todo mundo acha que é pelo sexo. Não. Ele falou que pelo beijo já dá pra saber se o sexo vai ser bom ou não. Se tem química ou não. Mas é o último item, essa parte. Não como se propõe hoje, achando que, ai, a gente tá junto faz tempo e já transamos na primeira noite, né? Ele fala que isso não existe, que a nível neural existe uma conexão, que já foi falado no DUP também, que o cérebro programa aquilo para que fique só na química, e química enjoa, por isso que são passageiros e raros os casos. Fica às vezes junto, mas por uma obrigação, e não porque o relacionamento está sendo uma coisa saudável, né? Ou abusivo, né? Alguém dominando o outro. Vai ser bom ou não, certo? O cérebro apaixonado, ele tem admiração, efeito collage. Agora vamos dar um time, que o resto são comentários que ele fez, já deu bateria, tá? Mas eu tô achando muito legal esse cara.